bem? Aqui é o professor José, mais um vídeo. Hoje falando de pós-parto, retorno seguro para os treinos, né? E antes de eu começar esse conteúdo, pedir para vocês seguirem o canal aqui, se inscreverem no canal, na verdade, né? @JulioJuniorPersonal. Também seguir nossas outras plataformas, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, Pix, que eu fiz há pouco tempo, né? Sempre estamos postando conteúdos, né? Os conteúdos daqui é diferente do Instagram, do Kawaii, do TikTok, né? Do Face. Então, se possível, acompanhem todos. Se você tem só alguns, acompanhem o que vocês têm, né? E principalmente se inscreva, indique aos colegas, amigos desse canal no YouTube, tá? Eu faço esse conteúdo sempre com muito amor, com muito amor, com muito carinho, buscando sempre trazer algum conteúdo interessante para vocês. O ano que vem, até já falei em outros vídeos, mas podemos retomar novamente. O ano que vem eu estou querendo fazer vídeos, voltando a fazer vídeos ao ar livre, em circuitos, né? Pois alguns conteúdos que eu quero fazer, o espaço que me permite, né? Esse espaço que eu uso para eu treinar, também para fazer alguns vídeos, né? Mas alguns vídeos específicos, assim, de funcional, de emagrecimento, necessita de um espaço maior. Então, vou voltar a retomar a fazer esses vídeos novamente, tá bom? Bom, esse conteúdo de hoje é focado para as mulheres que pós gravidez, né? Pós-parto, querem retomar os treinos, porém tem sempre algumas observações, né? A retomada tem que ser sempre feita junto com a liberação também do médico, né? Sempre com de uma maneira gradual, né? Focando em atividades leves, né? Não focar em já pegar muito peso, então fazer atividades leves, né? Fazer uma questão gradual de pesos, né? E aí algumas coisas que vocês podem fazer, como caminhadas, alongamentos, já pode ser um começo para você iniciar essas atividades, né? Natação também é uma ótima atividade, não só em questão da caixa torácica, mas também da respiração, e não tem impacto, então também é uma atividade adequada, acho que para todas as pessoas também, né? Exercícios de Kegel também são importantes também, né? E aí eu vou trazer algumas atividades que podem ser feitas, tá? E aí, como eu falo, sempre em algum vídeo eu falo, sempre fazendo uma observação que sempre tem que ter um profissional de educação física junto, e se possível, né? Que algumas vezes eu sei que é difícil, mas se possível, ter uma equipe, né? Junto, né? Eu sei que é difícil muitas vezes, tem pessoas que não têm essa condição de ter vários profissionais, mas se principalmente vocês conseguirem ter o médico dando a liberação, e depois o professor de educação física, seja ele professor ou professora, né? Quando eu falo professor em geral, tá? Dando também o auxílio, fazendo o treino, já está ótimo, tá? Então, eu vou trazer aqui algumas informações importantes para essa questão. Então, caminhadas, né, leves, né? Então, muitas pessoas, até alguns alunos, alunas, ex-alunas, vêm me questionar perguntando: a caminhada faz emagrecer? A caminhada, eu sempre recomendo fazer, porque se você não está fazendo nada, você pode fazer a caminhada. E assim, eu acho que não é só a questão, porque vai emagrecer ou não. Você vai fazer uma caminhada, você está se movimentando e trabalhando o mental, você está liberando, muitas vezes está preocupado, você vai fazer uma caminhada, você dá uma limpada na mente, sabe? Então, para você emagrecer, existem vários fatores, né? Então, não só o emagrecimento, né? Você tem os exercícios, tem a alimentação, e aí no caso aqui, para mulher que está saindo do pós-parto, tá mais sensível, tudo, eu acho que uma caminhada, na minha opinião, vai ser ideal, tá? Não focando em emagrecer nem nada, mas focando em se movimentar, né? Nesse momento que a mulher está
tá no pós-parto, a gente pode pensar assim, caminhando é uma coisa boba tudo, mas se você pensa em uma idade mais avançada, se a pessoa está fazendo uma caminhada, ela está se movendo. Uma ideia também para a mulher que se encontra nesse estágio, pós-gravidez, seria ótimo ela fazer a caminhada, porque envolve não só fatores de movimentação, dela estar se movimentando, mas ela também vai estar trabalhando todo o corpo, questão do cardio, respiração, e também principalmente questão social, né? De repente fazer uma caminhada, fazer amizades, né? Então eu acho que envolve vários fatores. Conciliando com essas caminhadas, também fazer alongamentos leves também, alongamentos mais simples, que aí você vai também trabalhando a elasticidade da musculatura. Porém, sempre lembrando de fazer os alongamentos pós atividade principal. Então, se você vai fazer só uma caminhada, eu vou fazer uma caminhada, tá? Aí você vai para sua casa como? De carro? Não, beleza. Então aí você pode alongar no local que você está. Não, eu vou andando para casa. Então você vai andando para casa, quando você chegar na sua casa, você faz um alongamento, né? Sempre alongamentos mais tranquilos, tudo. Também podemos fazer futuramente alguns vídeos de alongamento. Eu tenho já alguns em pé, mas podemos também fazer algum focado nessa parte, tá? E aí, uma observação: no parto normal, né, se iniciar com atividades leves por volta de 6 semanas, tá? Ou quando ela se sentir preparada, tá? Outra parte é a cesariana, tá? Aguardar de 6 a 8 semanas, tá? Para atividades leves, e até 12 semanas para atividades de alto impacto, tá? Também com a liberação do obstetra, tá? E aí alguns exercícios são recomendados para você fazer fortalecimento pélvico. Se vocês depois olharem aqui nos vídeos anteriores, a gente tem, se não me engano, dois vídeos, se não me engano, ou 3, não me recordo agora, falando de assoalho pélvico, tá? Então dá uma assistida neles, porque eles vão dar base para outros vídeos que eu já fiz, tá bom? Então, fortalecimento pélvico, exercício de Kegel também, que a gente tem falando do exercício de Kegel num desses vídeos também, tá? Ginástica hipopensiva, prancha com algumas adaptações e aeróbicos leves, tá? Uma coisa que eu também é importante trazer, até algumas mulheres quando pós-gravidez, alguma coisa assim, e foi um vídeo que eu fiz, acho que ontem, né? Falar da diástase, né? Que ela se dá muitas vezes na gravidez ou pós-parto, tudo, que é o afastamento do músculo reto abdominal, o estiramento, né? E aí, a prancha até, se a pessoa tem diástase, ela tem que ter, não pode ser a prancha de barriga para baixo. No caso aqui, como a gente não está falando da diástase, então você pode fazer a prancha, porém com algumas adaptações. Então, tendo algumas observações, no caso daquela mulher, pode ser que ela tenha algumas limitações de mobilidade, alguma coisa assim. Então seria interessante, por isso que é sempre interessante fazer uma anamnese, fazer uma conversa inicial para você poder adaptar os treinos, tá? E os aeróbicos leves, né? Você pode fazer uma caminhada, você pode, depende se tem uma bike mais mecânica, uma bike não que seja muito alta, que machuque ela, somente o bumbum, alguma coisa, pode fazer, né? Ou na esteira mesmo, uma própria caminhada mais tranquila, né? Então, coisas mais leves mesmo, tá? E aí, só fazendo uma observação, que esses conteúdos focados na saúde da mulher, eu acabei fazendo decorrente de algumas mulheres, alunas minhas, solicitarem, né? Falarem que seria interessante eu fazer. E aí eu comecei a fazer no Instagram, e agora eu também comecei a pôr aqui no YouTube, tá? Porém, né, fazendo uma observação novamente, o que eu falei no início do vídeo, eu vou voltar com aqueles exercícios que eu fazia em academia, de musculação, tudo, tá? Na academia o que acontece? Como eu trabalho em 2 academias, né? Então muitas vezes eu não consigo fazer vídeos lá, tá? Mas eu vou tentar me organizar para conseguir fazer algumas coisas nesses espaços. Mas aí a gente vai fazer o ano que vem, eu vou esperar virar o ano,
E aí a gente vai voltar a fazer esses conteúdos também voltados para emagrecimento e alguns outros conteúdos também, tá? E aí, desde já também agradecer a todos vocês por estarem acompanhando sempre meus conteúdos. Devagar a gente vai tendo alguns inscritos, né? Espero que futuramente consiga adquirir muito mais, né? Agradecer aos inscritos já do canal aqui por acompanhar o meu trabalho, por confiar no meu trabalho, né? Espero que os conteúdos expostos aqui sejam relevantes para vocês, e vocês também fiquem à vontade para mandar mensagem para mim. Muitos dos inscritos também estão nas outras redes sociais, então podem mandar mensagem para mim, podem dar indicação de conteúdos e, se possível, indicar também para outras pessoas. Bom, era isso que eu tinha para vocês, um conteúdo bem simples. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão assistindo no dia de Natal, um Feliz Natal a todos. Se vocês estão assistindo em outra época, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!